Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 8, 9, 10 e 11 do livro de Primeiras Crônicas da Bíblia Sagrada. Os descendentes de Benjamim de Saul. Benjamim foi pai de Belá, seu primogênito, de Asbel, o segundo, e de Ará, o terceiro, de Noá, o quarto, de Rafa, o quinto. Belá teve estes filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abizuã, Naamã, Aolá, Gera, Sefufã e Urão. Esses foram filhos de Eude, que foram chefes de família dos habitantes de Geba, e que foram levados cativos para Manaate. Naamã, Aías e Gera, que os transportou, e foi também pai de Uzá e Eude. Sairaim teve filhos na terra de Moabe, depois que mandou embora Runzim e Baara, suas mulheres. De Rodes, sua mulher gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Sacaías e Mirma. Estes foram seus filhos, chefes de famílias. De Rossim gerou Abitube e Elpal. Os filhos de Elpal foram Heber, Nissan e Semed, que fundou Ono e Lode e os seus povoados. Berias e Sema, chefes das famílias dos habitantes de Aijalon, que expulsaram os habitantes de Gade. Aiô, Sazaque e Jerimote. Aiô, Sazaque e Jerimote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispá e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Risqui, Eber, Ismerrai, Isilias e Jobabe foram filhos de Epal. Jaquim, Zincrim, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías, Sinrate foram filhos de Simei. Ispã, Eber, Iliel, Abdon, Zincrim, Hanã, Hananias, Elão, Atotias, Ifideias e Penuel foram filhos de Sazaque. Sanserrai, Searias, Atalias, Jaresias, Elias e Zincri foram filhos de Jeroão. Esses foram chefes de famílias segundo as suas gerações. Eles habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitaram o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maacá, e seu primogênito Abdon, depois Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote. Miclote foi pai de Simeia. Também esses habitaram em Jerusalém, perto de seus irmãos. Né foi pai de Quis, e Quis de Saul. Saul foi pai de Jonatas, Malquizua, Aminadab e Esbaal. Merib-Baal foi filho de Jonatas e pai de Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tarear e Acás. Acás foi pai de Jeoada. Jeoada foi pai de Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá, pai de Rafa, pai de Eleazar, pai de Azrael. Azael teve 6 filhos, cujos nomes foram Azircão, Bruncru, Ismael, Zearias, Abdias e Hanã. Todos esses foram filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Uão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram heróis, homens valentes e flecheiros hábeis. Eles tiveram muitos filhos e netos, chegando a 150. Todos esses foram descendentes de Benjamim. Primeiras Crônicas, capítulo 9. A volta para Jerusalém depois do cativeiro. Todo Israel foi registrado por genealogias escritas no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para a Babilônia por causa da sua infidelidade. Os primeiros de Israel a se restabelecerem nas suas propriedades e nas suas cidades foram os sacerdotes, os levitas e os servidores do templo.
Alguns do povo de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. Dos Silonitas, Asaías, seu primogênito, e seus filhos. Dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. Do povo de Benjamim, Saul, filho de Mesulão, filho de Radavias, filho de Zasenuá, e Benéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micri, Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos esses homens foram chefes de família, segundo as famílias de seus ancestrais. Dos sacerdotes Jedaías, Jeoiaribe e Jaquim. Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, regente do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias. Maassai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Mer, como também seus irmãos, chefes de suas famílias, 1.760 homens capacitados para o serviço do templo de Deus. Dos levitas foram Semaías, filho de Razube, filho de Aziricão, filho de Azabias, dos filhos de Merari, Baquebacá, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, filho de Zicrim, filho de Asaf, Abadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Geduntum, e Berequias, filho de Asa, filho de Elcana, morador dos povoados dos Netofatitas. Foram porteiros Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus irmãos, sendo Salum o chefe. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, que ficava ao oriente. Estes foram os porteiros do acampamento do povo de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos. Os coraitas da casa de seu antepassado estavam encarregados do serviço como guardas das entradas do tabernáculo, assim como seus ancestrais também tinham sido encarregados do acampamento do Senhor, sendo guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, era o chefe deles anteriormente, e o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Meselemias, guardava a porta da tenda da revelação. Todos esses, escolhidos para serem guardas das estradas, foram 212, contados por suas genealogias, nos seus povoados. Davi, o vidente, e Samuel os constituíram nos seus respectivos cargos. Eles e seus filhos foram encarregados da guarda das portas do templo do Senhor, isto é, do templo conhecido por tenda. Os porteiros estavam nos 4 lados, no oriente, no ocidente, no norte e no sul. Seus irmãos que moravam nos seus povoados tinham de vir de tempos em tempos para servirem com eles por 7 dias. Glória a Deus, aleluia. Pois os 4 porteiros principais, que eram levitas, estavam encarregados das salas dos tesouros do templo de Deus. Eles se alojavam ao redor do templo de Deus, porque eram responsáveis pela vigilância e pela abertura do templo toda manhã. Alguns deles eram responsáveis pelos utensílios do serviço, pois esses eram conferidos quando trazidos e levados. Outros estavam encarregados dos móveis e de todos os utensílios do santuário, como também da farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Alguns dos filhos dos sacerdotes preparavam as especiarias. Matitias, um dos levitas, primogênito de Salum, o coraíta, estava encarregado de tudo o que se assava nas assadeiras. De seus parentes dentre os coatitas, alguns eram responsáveis pelos pães consagrados, para os prepararem todo o sábado. Esses são os cantores, chefes de família dos levitas, que moravam nas salas e estavam isentos de outros serviços, porque de dia e de noite se ocupavam naquele serviço. Esses foram chefes de família dos levitas,
em suas gerações e habitaram em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, habitou em Gibeão. Seu primogênito foi Abdon. Depois do quis Baal, Nadab. Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi pai de Simeão. Também eles habitaram em Jerusalém, perto de seus irmãos. Foi pai de Quis de Saul, e Saul de Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. O filho de Jonatas foi Meribe-Baal. Meribe-Baal foi pai de Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareá e Acás. Acás foi pai de Jará. Jará foi pai de Alemete, Azemavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá, pai de Refaías, pai de Eleasa, pai de Azael. Azael teve 6 filhos. Seus nomes são Azircão, Bocru, Ismael, Zearias, Abadias e Hanã. Esses foram os filhos de Azael. Passamos agora a leitura do capítulo 10 do livro de Primeiras Crônicas da Bíblia Sagrada. A morte de Saul e de seus filhos. Os filisteus atacaram Israel e as tropas de Israel fugiram dos filisteus e caíram mortas no monte Giboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o alcançaram e ele foi ferido por eles. Então Saul disse ao seu escudeiro: pega tua espada e mata-me, para que não venham esses incursidos e zombem de mim. Mas seu escudeiro não quis, porque tinha muito medo. Então Saul pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos. Toda a sua família morreu junta. Quando todas as tropas de Israel que estavam no vale viram que Israel havia fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Os filisteus vieram e ocuparam as cidades. Quando os filisteus vieram saquear os mortos no outro dia, encontraram Saul e seus filhos estirados no monte Giboa. Eles os saquearam, pegaram sua cabeça e suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, para levar a notícia a seus ídolos e ao povo. Puseram as armas dele no templo de seus deuses e pregaram sua cabeça no templo de Dagom. Misericórdia. Quando os moradores de Jabe e Gileade ouviram tudo quanto os filisteus haviam feito a Saul, todos os guerreiros se levantaram, pegaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, trouxeram-nos a Jabes e sepultaram seus ossos debaixo do carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim, Saul morreu por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia obedecido à palavra do Senhor, e também porque procurou a mulher que consulta os mortos. Misericórdia. E não buscou o Senhor, e por isso ele o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Façamos agora a leitura do capítulo 11 do livro de Primeiras Crônicas. Davi é ungido rei. Então todo Israel se juntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos parentes de sangue. Antes, quando Saul ainda era rei, eras tu quem conduzias Israel na guerra. E o Senhor teu Deus também te disse: tu cuidarás do meu povo Israel. Sim, serás príncipe sobre o meu povo. Assim todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom. Davi fez uma aliança com eles em Hebrom, diante do Senhor. Eles ungiram Davi, rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, dada por intermédio de Samuel. Então Davi partiu para Jerusalém, que é Jebus, com todo o Israel. E ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. Os habitantes de Jebus disseram a Davi: não entrarás aqui. Apesar disso, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Então Davi disse: quem ferir primeiro os jebuseus será primeiro comandante
comandante. Joabe, filho de Zeruia, tornou-se comandante porque foi o primeiro a atacá-los. Então Davi habitou na fortaleza e por isso ela foi chamada cidade de Davi. Ele edificou a cidade ao redor, desde o Milo em diante, e Joabe reformou esse restante da cidade. Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Os guerreiros de Davi. Esses são os capitães dos guerreiros de Davi, que muito apoiaram no seu reino, com todo Israel, para o consagrarem rei, conforme a palavra do Senhor com respeito a Israel. Essa é a relação dos guerreiros de Davi. Jazobeão, filho de um Acomonita, o capitão dos 30, o qual matou de uma só vez 300 homens usando sua lança. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aroi. Ele estava entre os 3 guerreiros. Ele esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus se ajuntaram ali para a guerra, onde havia um campo cheio de cevada. As tropas fugiram de diante dos filisteus. Mas eles se puseram no meio daquele campo e o defenderam, e mataram os filisteus. E o Senhor os salvou com uma grande vitória. 3 dos 30 capitães desceram ao penhasco para se encontrar com Davi, na caverna de Adulão. Enquanto isso, o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refraim. Davi estava, então, num lugar seguro, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi teve um desejo e exclamou: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está perto da entrada. Então aqueles 3 invadiram o acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço de Belém, que estava perto da entrada, e a trouxeram a Davi. Porém, Davi não quis bebê-la, mas a derramou diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E disse: ó meu Deus, eu jamais faria tal coisa. Estaria eu bebendo sangue destes homens? Eles arriscaram a vida para trazerem esta água para mim, de maneira que eu a não quis beber. Assim fizeram aqueles 3 guerreiros. Abisai, irmão de Joabe, era o chefe dos 3. Ele matou 300 homens com sua lança. Por causa disso, tornou-se tão famoso quanto os 3. Ele foi mais nobre do que os outros 2, por isso tornou-se chefe deles, mas não se igualou aos primeiros 3. Havia também Menaia, filho de Joaida, filho de um homem de Cabzael, guerreiro de grandes feitos. Ele matou os 2 filhos de Ariel, de Moabe. Depois desceu e matou um leão numa caverna, no templo da neve. Matou também um egípcio, um homem de 5 côvados de altura. O egípcio tinha na mão uma lança como lançador de tecelão, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou-lhe a lança da mão e o matou com ela. Por ter feito essas coisas, Benaia, filho de Joaida, tornou-se famoso como os 3 guerreiros. Dos 30, ele era o mais famoso, mas não se igualou aos 3 primeiros. E Davi o pôs sob o comando da sua guarda. Os guerreiros dos exércitos foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, o Arorita, Elis, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoita, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Russatita, Ilai, o Aoita, Maarai, o Netofatita, Heled, filho de Baanã, o Netofatita, Itai, filho de Rimai, de Gibeá, dos filhos de Gibeão, Benaías, o Pirotonita, Hurai, dos ribeiros de Gaás, Abiel, o Arbatita, Azamavete, o Baalumita, Eliabá, o Saal-bonita, dos filhos de Razer, o Gizonita, Jonatas, filho de Sage, o Hararita, Aião, filho de Sacar, o Hararita, Elifal, filho de U, Refé, o Mequeratita, Aías, o Pelonita,
Ezerro, o carmelita, Naarai, filho de Ebzai, Joel, filho de Natã, Mibá, filho de Hagri, Zeleque, o amonita, Naarai, o berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o itrita, Garebe, o itrita, Urias, o eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Ziza, o Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. Hanã, filho de Maacá, Jeosafá, o Mitnita, Uzias, o Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Rotão, o Aroerita, Gediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Elnaão, Itma, o Moabita, Eliel, Odebe e Jaziel, o Mesobaíta. Assim, glória a Deus, encerramos os capítulos 8, 9, 10 e 11 do livro de Primeiras Crônicas da Bíblia Sagrada. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, dessa guerra horrível que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. Senhor, eu confesso o meu pecado, Senhor. Temos que confessar o nosso pecado, porque sempre estamos falhando, né? Eu me arrependo profundamente, Senhor. Eu peço perdão ao Senhor. Eu peço a misericórdia do teu perdão, da tua paz na nossa mente, na nossa alma, né? Porque a paz do Senhor Jesus é a melhor presente em nossas vidas, né? Tudo que vem do Senhor é maravilhoso. Ele disse, eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz. Não a paz que o mundo vos dá, né? Se não me engano, a expressão correta é essa. Então, que o Senhor nos guarde e nos proteja nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.